Estamos aqui na rua Manuel Tourinho, Avenida Perimetral. Essa avenida aqui foi entregue na época do escândalo do DENIT, lá década de 2014, 2015, por ali. Tirou uma parte do fluxo de carreta aqui da malha urbana, veio aqui para a avenida. Quer dizer, foi bom desse lado, nesse aspecto. O antigo armazém de café aqui, como eu já tive outras filmagens, que foi demolido, e quem acompanha já sabe que vai ser o mercadão aqui. Tem uma faixa de terreno que é da faculdade aqui da Federal, da Faculdade Federal, e aqui as obras do futuro atacadão. Então, como já tem bastante fluxo aqui, porque já é por volta de 5h30 da tarde, quase 6 horas, então tem um impacto de fluxo. E com a inauguração, a partir do momento que funciona o atacadão aqui, o impacto logístico de fato promete. O descarte de materiais aqui também, vamos ver como é que fica aí. Agora uma dica para vocês: uma cidade com descarte irregular de lixo, fica uma reflexão: Sugismundos votam. A verdade é essa: Sugismundos votam. Aqui vemos essas peças de concreto. Aqui vai ser o que vai ser usado, provavelmente alguma obra de drenagem. É esperar para ver. E aí as obras do atacadão, os caminhões bitoneira. Fiquei imaginando a tonelagem de um carro desses aí, viu? Tonelagem por eixo. É um peso danado. E tá aí. Nós vamos entrar aqui na rua Emílio Ribas. Aí o canteiro de obras do atacadão. E logo logo já vou ter que partir para a segunda edição desse vídeo, porque eu venho usando a câmera do WhatsApp, porque eu estou com um problema de câmera corrompida aqui no celular. Já volto para isso. O transporte ferroviário do outro lado da avenida, parte de containers e tal. Aqui eu vou ter que sair do espectro dos caminhões. Então vamos aqui entrar na Emílio Ribas. Eu vou aproveitar para falar da engenharia de tráfego a respeito de infração de trânsito. Porque se você é motorista, comete infração, você está ferrado. Agora, a condução motorizada, ninguém fiscaliza, porque vocês acabaram de ver ciclistas aqui entrando na contramão. Uns podem, outros não podem. Impressionante a seletividade. Parece que a cidade é administrada por uma seita. E o terreno aqui é grande, viu? O armazém era grande. E aqui também um outro armazém de café que foi transformado em condomínio. 2 blocos residenciais, 2 comerciais ocuparam o terreno. E, evidentemente, os caminhões que transportam o café não circularam mais no pedaço. E aqui, olha, eu vou falar a verdade sobre essa lombada aqui. Já vou comentar daqui a pouco. Opa, aqui confunde, viu? Confunde os motoristas aqui. Porque a via preferencial é a Silva Jardim. E justamente na Silva Jardim que botaram lombada. Não sei porquê. Porque eu já vi motociclista aqui frear, porque motorista que vinha pela secundária que avançou, porque a lombada tinha que ser na secundária e não na preferencial. Então aí uma saudação aí para um vereador, eu esqueci o nome dele, que era do Movimento Santos Manifesta.
Vou ver se eu lembro. Alisson, o vereador Alisson. Então uma saudação para ele aí. E aí vê se conversa com o executivo, vê se conversa com a engenharia de tráfego aí para retirar essa lombada, porque não tem sentido nenhum uma lombada na preferencial ao invés da secundária. E acaba gerando uma área de conflito aí. Certo? Então eu já vou passar para outra edição. Era para eu lançar um primeiro vídeo aqui, deu errado no Zap. Então aqui o atacadão vai ser aqui. Aí eu fico pensando no impacto. Bom, a discussão entre vocês aí é livre sobre os impactos logísticos. Eu já acabei de falar da lombada. Eu vim aqui pela Manuel Torinho lá do outro lado. Eu falei da Avenida Perimetral, que ajudou a canalizar um pouco o fluxo de caminhões aqui da área residencial e jogou para a avenida. Então, pelo menos o corredor ali inaugurado lá por volta de 2014, 2015 valeu para isso. Ajudou bastante em matéria de infraestrutura, independente dos méritos. Então eu vou ter que voltar lá na Manuel Torinho. Eu vou a pé para não invadir contramão, porque eu, logo que entrei aqui na Emílio Ribas, uns 2 ciclistas aqui vinham pela contramão. E aí eu tenho que alertar a engenharia de tráfego. Por que vocês só responsabilizam condução motorizada e condução não motorizada vocês não responsabilizam? Então qual seria a dificuldade? Regulamentação, quer dizer que o Código de Trânsito foi regulamentado parcialmente e não totalmente. Então quem é que explica isso? Porque se uma lei é regulamentada parcialmente, então qual o sentido de aplicar uma lei pela metade? Não existe meia lei. E eu já discuti com alguns técnicos, entre aspas, olha, não existe meia lei, porque ou a lei é inteira, então não tem lei nenhuma. A verdade é essa. E se vocês aplicam a lei pela metade, vocês vão promover desprivilégios. Isso mesmo, desprivilégio. Então fica a dica para vocês aí. Já vou passar para outro vídeo. Pronto. Aqui está a Avenida Perimetral bastante movimentada, porque agora por volta das 18 horas, saída de trabalhador do centro da cidade, tudo, final de expediente. Tem uma faixa ferroviária maravilhosa do outro lado. Bastante demanda de vagões aí. Geralmente é soja vinda lá de Goiás, Mato Grosso. A soja de Goiás ou ela vai para o porto de Belém, passando por Tocantins, ou então vem aqui para o porto de Santos, atravessando o estado de São Paulo. E aí, ó, atacadão. Porque o antigo armazém de café aqui foi demolido, aí o canteiro de obras. Então, como é um centro atacadista, vocês podem imaginar o impacto de fluxo, entrada, saída, clientes, fornecedores. Então é isso. E como eu tenho um monte de parente caminhoneiro lá em Santa Catarina, então eu enxergo uma certa dificuldade dos fornecedores para chegarem aqui. E aí eu fico curioso para saber em matéria de infraestrutura para atender os motoristas que vêm fazer a entrega. Eita! Sirene de polícia. Aí essas gargantas de concreto aqui é um mistério do que vai ser feito. Ó, tem um pezinho de carambola aí. E aqui o lixo. Vamos ver a situação de lixo, como é que vai ser. Deixando bem claro que Sugismundos votam, isso mesmo. Sugismundos votam. E como Sugismundos votam, o resultado em matéria de administração pública não poderia ser diferente. Como se urna fosse depósito de lixo.
É, gente, difícil. Se você jogar lixo de qualquer jeito, imagina que candidatos você não escolhe, hein? Talvez um dos motivos que a cidade está... Bom, deixa quieto, porque vocês andam pelas ruas de Santos, eu não preciso comentar mais nada. É isso. Então até a próxima, minha gente. Tchau!